Olá, mulheres de joelhos, tudo bem com vocês? Tinha Reis aqui mais uma vez para a gente estar compartilhando a palavra do Senhor. Nós já começamos mais uma jornada, nós estamos lendo agora o livro de João, Evangelho segundo escreveu João. E eu queria saber de você como é que foi a sua experiência, como é que foi para você a gente ter passado ali por Mateus, Marcos, Lucas. Como é que foi para você? Conta pra gente aqui nos comentários e eu já quero te fazer um convite também. Se você está chegando aqui agora, se você ainda não segue a gente, segue a gente aqui no nosso canal. Temos também o nosso Instagram e temos também o nosso grupo do WhatsApp. E vai ser um prazer ter você fazendo parte com a gente desse grupo Mulheres de Joelhos. Então aqui, ó, na descrição aqui embaixo tem todos os links que você precisa. Então é só clicar aqui e vir fazer parte com a gente, tá bom? Hoje a gente vai falar a respeito do capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João. E eu quero te convidar para vir fazer essa imersão junto comigo. Vamos embora! O capítulo 3 de João vai dizer o seguinte, ó. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Vocês já ouviram falar de Nicodemos? Aquele que pergunta para Jesus como é que pode um homem nascer de novo já sendo velho? Pois é, esse Nicodemos. Um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Olha só que interessante, Nicodemos, apesar de ser um dos principais dos judeus, ele acreditava no que Jesus falava. E na calada da noite ele vai até Jesus e procura ele e fala assim: eu entendo quem você é, porque se não for da parte de Deus é muito difícil que alguém consiga fazer isso. E ele vai além, nem é muito difícil, né? Ele fala: ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Reconhecendo assim a soberania de Cristo. E seguindo aqui a leitura, Jesus responde para ele: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nos livros anteriores eu sempre gosto de frisar que quando Jesus fala isso, em verdade, é como se fosse aquela luzinha laranja piscando, a luz vermelha piscando. Presta atenção no que Jesus está falando contigo, porque quando ele fala na verdade, é para que a nossa atenção se volte para isso, porque ele tem uma mensagem muito forte, muito poderosa para nós. E aqui ele fala: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas como assim? O que Jesus está falando? Como assim nascer de novo? Mas é justamente essa pergunta que Nicodemos fez para Jesus. Como assim, mestre, nascer de novo? E Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Tipo, eu tô desse tamanho, como é que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? E aí Jesus vai responder para Nicodemos: em verdade lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido de Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu te dizer. Olha Jesus falando, não se admire, né? Vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então Nicodemos pergunta: como pode ser isso? E Jesus vai responder para ele: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Olha como é forte. Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Aqui Jesus está dizendo para Nicodemos: eu estou aqui e vocês não creem em mim. Como é que vocês querem crer nas coisas celestiais? Se o que vocês estão vendo, porque Jesus ali já estava fazendo prodígios, sinais, maravilhas. Se o que eles estavam vendo não estavam crendo, como creriam no reino celestial, no que Jesus tinha para falar? É isso que Jesus está falando com Nicodemos. Você está vindo aqui falando para mim que você crê em mim, mas tá, como assim? Porque é muito fácil a gente ir na calada da noite procurar por Jesus. Mas o Senhor quer que nós professemos a fé,
a nossa fé, que nós falemos dele, que nós vivamos com ele. É isso que o Senhor quer de nós. Ele não quer ser para nós um amuleto, sabe? O Senhor quer ser para nós algo que nós mostremos para todos o que nós temos vivido com ele, nele, com ele, por ele. Amém? Seguindo aqui, nós vamos para o capítulo 3, versículo 16. E esse texto é um texto célebre, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olha o tamanho do amor de Deus por nós. O Senhor entregou o seu único filho, seu filho unigênito, o único filho gerado por ele, por mim e por você. Sim, você que está aí do outro lado me assistindo. Você faz parte desse projeto de Deus, desse plano de salvação que o Senhor fez por nós. Jesus veio com esse objetivo: alcançar as nossas vidas, nos comprar com preço de sangue. E o objetivo dele foi cumprido na cruz. E quando a palavra diz aqui que Deus amou o mundo de tal maneira, é porque é algo que não tem como mensurar, não tem como medir, é algo que não tem como você tocar. Foi algo tão extraordinário, tão sublime, tão superior, que ele entregou o que ele tinha de mais precioso por mim e por você. Amém? Vamos seguindo aqui, versículo 22. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. A gente já falou anteriormente quando João foi preso, mas aqui nesse momento ele ainda não havia sido preso. Então ele continuava batizando. E olha que contraditório. João, ele era a voz do que clama no deserto, né? A função dele era anunciar aquele que viria após ele, que faria, né, milagres, prodígios, maravilhas, aquele que ele não era capaz, que ele não era digno de desatar as sandálias dos pés. Era esse que João estava proclamando, anunciando. Mas quando Jesus vem, talvez por uma questão lógica, na minha cabeça talvez seria assim, quando Jesus vem, o que João faria? Acompanharia aquele que ele estava anunciando. Só que João não faz isso. Jesus vem, passa pelo batismo de João e ele continua batizando. João continua fazendo o que ele estava fazendo, mas ele não foi chamado para anunciar. Ele já havia anunciado, mas ele seguiu fazendo o que ele já estava fazendo. E quantos de nós somos chamados para fazer algo por um determinado período de tempo e cessa o tempo de nós fazermos aquilo e nós ficamos cismando com Deus e batendo o pé e continuando fazendo aquilo que Deus já falou que cessou o tempo? A minha oração nesse dia é que nós estejamos atentos à voz de Deus, para quando Ele diz, segue, a gente seguir. E quando Ele disser, cessa de fazer isso, a gente cessar de fazer em nome de Jesus. Que sejamos atentos, conectados com a voz do nosso Pai, para entender qual o momento do processo nós estamos passando, em nome de Jesus. E seguindo aqui a leitura, versículo 25.
Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. E João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. João sabia para que ele tinha sido enviado. O precursor é aquele que vem antes, né? Ele vinha antes anunciando a vinda de Cristo. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Essa foi a resposta que João deu quando foram falar para ele: aquele lá está batizando também. E aí João vai falar que ele cresça e eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Olha que coisa mais linda. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E eu gostaria de terminar esse vídeo com essa parte do versículo. Parte A do versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. E eu queria te fazer uma pergunta nesse momento. Você crê no Filho? Você crê no preço que foi pago por você na cruz? A nossa fé nos dá acesso. E nós precisamos crer naquele que tem o poder para nos libertar, para nos curar, para nos purificar. E só um é capaz disso. Aquele que veio, se entregou por nós, morreu, ressuscitou e deixou avisado que ele vai voltar. Aquele que nós ansiamos, aquele que nós esperamos. Então eu te convido a alimentar a sua fé. Que nós possamos num movimento de unidade, fortalecermos uns aos outros em amor, ajudando uns aos outros a fortalecer a fé em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Em nome de Jesus, amém? Pai, obrigada pela Tua palavra, obrigada porque se nós estamos aqui é porque a Tua misericórdia se renovou por nós. Obrigada porque nós temos livre acesso à Tua palavra, esse manual de vida. Obrigada por se manter em nós, mesmo quando nós andamos distraídos, dispersos e muitas das vezes te deixamos de lado. Obrigada por não desistir de nós. Te damos toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a majestade e toda a exaltação. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Um beijo no seu coração e até o próximo.